Que a graça e a paz de Jesus seja com você, querido irmão, que chegou até aqui, e que esse Deus maravilhoso continue falando ao seu coração. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Uma Vida Biblicamente Próspera. Uma vida biblicamente próspera. E qual que é o objetivo de falarmos sobre essa série de mensagens? É compartilhar com os irmãos que a prosperidade, segundo a palavra de Deus, é muito mais do que dinheiro. A prosperidade, sobre a perspectiva bíblica, não é apenas o dinheiro, embora envolva o dinheiro. Prosperidade, segundo Deus, é justamente quando entendemos que Deus é tudo para nós. E o dinheiro, obviamente, tem o seu papel importante na nossa relação social, na nossa relação de fé. Como eu disse pela manhã, a fé move montanhas. A fé pode mover montanhas, mas o dinheiro pode comprar a montanha. E é nesse olhar de que o dinheiro, ele faz parte da nossa vida e que nós usamos o dinheiro para muitos fins, que nós precisamos mais do que nunca colocar o dinheiro no seu devido lugar para podermos adorar ao nosso Deus. Falar sobre prosperidade é você pisar num solo um pouco perigoso e até mesmo com muitos preconceitos. Por quê? Temos a teologia da prosperidade, aonde você é induzido a fazer uma oferta para receber uma quantidade muito grande daquele valor que você entregou. É quase um investimento. Você coloca 10% e recebe 1.000. Você começa a ofertar e de repente você, de empregado, se torna empresário. Foi vendido ao longo da história essas promessas e muitas pessoas já foram vítimas de pessoas inescrupulosas que procuram perverter a palavra de Deus, induzindo pessoas a caminhos que são contrários ao que Deus tem. Recordo-me de uma história de uma colega minha no seminário. Ela compartilhou que a família dela foi vítima desse grupo. E aí o que aconteceu? A família dela começou a frequentar uma determinada denominação evangélica, dita evangélica. E aí foi prometido para ela que se elas participassem da campanha X, ofertando, depois de tanto tempo, elas iriam receber um valor muito grande. E para que elas realmente se engajassem nisso, o pastor ali daquele local disse para elas o seguinte: olha, irmã, o que eu tenho para lhe dizer é tão sério e tão verdadeiro, que se isso não acontecer na tua vida, no dia tal você pode vir de preto para o culto fúnebre meu. Essas irmãs ficaram encantadas. Um homem de Deus falando, usando a Bíblia, falando que Deus vai dar o recurso, elas não tiveram dúvidas. Só que a mãe dela e a irmã dela levou tudo isso ao pé da letra. Elas quase foram presas, entraram numa concessionária de carros importados com azeite, foram derramar em cima de um carro importado. Aí a segurança colocou. Começaram a andar nas ruas, onde tem casas, apartamentos caríssimos. Esse apartamento vai ser meu, aquela casa vai ser minha. Quase foi presa. Dia tal chegou. E olha só o que essas mulheres fizeram: venderam a geladeira para poder participar da campanha. Tudo isso estava certo, porque elas iriam receber a bênção. O dia chegou, e adivinha o que aconteceu? Nada. Não receberam nada. E aí, bom, se aconteceu isso é porque o pastor morreu. Colocaram de roupa de preto, chegaram na igreja, e eis que quem estava alegre e sorridente na igreja? Pastor. E ele olhou: por que vocês estão todas de preto? Tristes. A gente veio para o seu velório. E ele falou: não, meu, eu estou mais vivo do que nunca. Então eu falei: pois é, agora você vai morrer. E aí veio toda uma situação, e por conta disso, essa colega minha no seminário, à época, falou que a sua família criou uma aversão tão grande em relação à igreja, que elas preferem atravessar para o outro lado da rua, ao invés de passar na frente de uma igreja. Histórias como essa estão na boca do povo.
Mas isso é uma história peculiar dos dias de hoje? De modo algum. Quando nós estudamos a história das religiões, nós encontramos abusos que são aplicados em nome da fé. Abusos que estão presentes em inúmeras religiões para tentar enurvecer a mente das pessoas para não compreender o que realmente Deus tem para a nossa vida. E aí, quando vamos falar sobre prosperidade, como vamos falar sobre uma vida próspera, que envolve saúde, que envolve a sua relação com os seus familiares, a sua vida consigo mesmo, a sua vida financeira equilibrada, falar sobre esse tema, eu preciso quebrar espiritualmente muitas barreiras, porque falar sobre igreja, falar sobre dinheiro na igreja, muitas vezes, para alguns, é um ambiente difícil, principalmente porque em alguns momentos, nós como igreja, quando temos aqui o momento da consagração, dos dízimos, ofertas, a nossa generosidade em compartilhar, nós temos às vezes que até quase que em alguns momentos falar, irmãos, entendam, esse é um momento para você que está aqui como membro, você que é visitante, não se escandalize. Gente, percebam que nós estamos transformando uma coisa, um princípio bíblico, e isso está nos constrangendo, porque nós somos o quê? Rodeados por testemunhos de pessoas que abusaram da fé das pessoas. E aí falar sobre prosperidade é falar sobre pessoas que estão feridas, pessoas que olham para a igreja como um local de oportunistas, como pastores usurpadores, pastores ostentadores, como igrejas que não se preocupam com a pessoa, com a dor do próximo. Então nós lidamos com tudo isso. E nesse cenário, nós precisamos entender qual é a visão bíblica em relação ao dinheiro, em relação à nossa vida, porque você pode ser uma pessoa tão pobre que a única coisa que você tem na sua vida é dinheiro. Existem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que ela tem é o dinheiro e nada mais. Quantos homens, quantas mulheres riquíssimos, que têm patrimônios suntuosos, ilhas, casas, mansões, aviões, iates, mas são pessoas infelizes. São pessoas que não são prósperas com seus filhos, no seu casamento, com a sua fé e consigo mesmo. Então, essa série visa justamente abordar esses temas. Falar sobre prosperidade é também tocar numa área espiritual, porque a nossa relação com o dinheiro é uma relação espiritual. Hoje pela manhã, você pode acessar a mensagem, eu falei o seguinte: fé movida a dinheiro. A fé das pessoas, em geral, é movida ao dinheiro. Quando a sua vida financeira não está bem, a sua comunhão com Deus pode estar sendo afetada. Para você se aproximar mais de Deus ou se afastar mais de Deus. Nós precisamos ter uma visão equilibrada a respeito do dinheiro, e é importante ressaltar que o dinheiro não é um problema. A Bíblia não fala que o dinheiro é um problema, a Bíblia não fala contra a riqueza, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso sim é o problema. E quando nós entendemos que o amor ao dinheiro é o problema, e não ter o dinheiro, ter propriedades, ter riquezas, isso não é problema, porque na palavra de Deus nós encontramos inúmeros homens riquíssimos e que adoravam a Deus e eram humildes. Então, colocar o dinheiro no seu devido lugar é algo necessário para nós, principalmente porque no Brasil, segundo pesquisas, 80% da população está endividada. É um número alarmante. Isso significa que de cada 10 pessoas, 8 estão com as suas finanças bem arrochadas. Não quer dizer que 8 estão com o nome negativado, mas estão com as suas finanças bem apertadas. Isso significa que na igreja não é diferente, porque a igreja é também
um extrato da sociedade. Significa que 80% aqui desse auditório está com situação financeira bem preocupante. E temos que ter esse olhar, e não um olhar recriminatório, mas um olhar de graça, um olhar de esperança, para que você entenda que a sua vida financeira, ela é, nas mãos de Deus, uma bênção, e que Deus não deixa de amar você, porque a sua vida financeira não está totalmente ajustada. Tanto que o objetivo dessa série é nos estimular a buscar em Deus esse equilíbrio e termos uma vida biblicamente próspera, adotando os princípios espirituais para a nossa vida. E nessa noite, eu quero falar sobre o tema, o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. Quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós iremos ler 3 versículos, o 10 ao 13. Filipenses 4, 10 a 13, acesse esse texto aí na sua Bíblia impressa ou em formato digital. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura, você que está em casa, acompanhe também com reverência a leitura da palavra de Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos ver juntos o verso 13, é bem conhecido, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nessa verdade? Você crê? Eu creio. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero contar uma história para você que impactou a minha vida há quase 30 anos atrás. Estava retornando do seminário. Peguei o ônibus, já eram umas 11 horas da noite, retornando para casa. E como seminarista, eu tinha que ler muito, porque os meus professores de teologia eram extremamente exigentes. Toda semana eu tinha que fazer testes e provas. E era uma carga de leitura muito grande. Então, toda vez que eu pegava um ônibus, não importa que eu estava em pé, sentado, eu estava segurando o livro e lendo. E isso era uma conduta, porque eu tinha que entregar as leituras. E retornando para casa, de repente eu estou no ônibus, e entra uma pessoa, e eu percebi que ele passou com uma certa dificuldade na catraca. E quando ele passou a catraca, ele começou com uma fala: boa noite, senhores passageiros. Eu falei: já sei, poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu estou aqui humildemente. Não é assim, é o discurso quase. Ele chegou e falou o seguinte: senhores passageiros, eu estou aqui para agradecer. Eu falei: opa, isso é novo, essa fala é nova, quero ver aonde vai chegar. E aí eu parei momentaneamente ali a minha leitura, estava olhando a leitura e tentando prestar atenção no que ele estava falando. E ele falou o seguinte: vocês estão observando que eu estou com o cabelo molhado, com uma roupa. Eu passei com dificuldade aqui porque eu estou com uma bolsa de rolo, essa daí. E aí o que acontece? Ele falou: eu tomei um banho, eu estou assim porque eu tomei um banho, essa roupa é nova, eu sou morador de rua, e eu fui pedir um prato de comida para uma pessoa, e ele falou: olha, eu não tenho aqui recurso, comida, mas o que eu posso te oferecer aqui na empresa tem um banheiro, você pode tomar um banho, e eu posso ver aqui alguma roupa usada, que de repente tem aqui, pode trocar, tomar um banho. Ele tomou um banho, colocou uma roupa, e ele chegou e falou o seguinte: pessoal, eu estou aqui para agradecer, porque eu tomei um banho. Eu tomei um banho, gente. E eu estou aqui pelo seguinte:
porque eu não comi nada. Vocês não têm que me ajudar com nada, mas eu estou aqui para falar para vocês que eu tomei um banho, eu estou contente. Se vocês puderem me ajudar, pouco de recurso, eu vou comprar um prato de comida. E depois que eu comer, eu vou escolher um banco. Aí eu já pensei, olha, minha mente pecaminosa, vai escolher um banco, né, para roubar, né? Eu não, vou escolher um banco de uma praça para dormir. Tomei um banho, eu só estou aqui para pedir, se vocês puderem. Se não puderem, gente, eu tomei um banho. Gente, voltei para a leitura, né? Falei assim, algumas pessoas foram generosas com aquela pessoa. E naquele momento o Espírito Santo tocou o meu coração e começa assim um momento para tratar algo que eu não tinha percebido dentro de mim. Eu voltei a ler, estudar e de repente Deus, e o que você percebeu agora, Fernando? E falei, pensei comigo a pessoa pedindo dinheiro e tomou um banho. E alguém saiu, foi seguir sua vida. E Deus começa a ministrar ao meu coração, dizendo: por que você olhou com desprezo? Porque eu amei você numa condição pecaminosa, tão pior quanto, porque o homem sem Deus está perdido eternamente. Naquele momento Deus falou muitas outras coisas para mim, mas o principal que eu aprendi com aquele homem, uma lição preciosa. Não sei o nome dele, não sei quem é, mesmo porque ele também se apresentou como portador de soro positivo para HIV e outras doenças. Mas aquele homem, que há quase 30 anos atrás está vindo à tona para essa igreja para nos ensinar algo muito precioso: contentamento. O contentamento, meus irmãos, é algo que está quase em desuso na vida de muitas pessoas. Nós temos, muitas vezes, uma velocidade grande para apresentar queixas e uma velocidade lenta para apresentar gratidão. O contentamento não tem nada a ver com você ter riquezas ou não. É você ter, como disse Davi, a minha porção é o Senhor. Quando Deus é a nossa porção, meus irmãos, nós temos um grande contentamento na vida. Nós estamos hoje nos deparando com pessoas que, tendo muito, não estão contentes. Tendo pouco, não estão contentes. Vivemos num ambiente onde achamos que Deus deve para nós, que o mundo deve para nós, e que somos vítimas. Quando na verdade, precisamos ter um coração grato. Com isso eu não quero dizer que Deus, Ele seja contra eu e você progredirmos, prosperarmos, de modo algum. Contentamento não é uma maneira de você parar na vida, mas que em cada momento da vida, em cada circunstância, o seu coração vai dizer: Senhor, muito obrigado. Esse é o momento que eu estou vivendo. Senhor, muito obrigado. Porque se o Senhor tem algo maior para mim, eu sei que o Senhor me dará. Eu sei que se o Senhor tem algo melhor, o Senhor me dará. E se o Senhor não tem, tudo bem, Senhor. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ler o texto aqui de Filipenses é observar a trajetória de um homem chamado Paulo. Um homem riquíssimo, que abriu mão de toda a sua riqueza por conta de Cristo. Paulo, ele não era uma pessoa qualquer. Foi instruído aos pés de Gamaliel para ser uma das autoridades do judaísmo. Paulo, ele perseguiu a igreja.
Paulo, ele estava convicto de que a seita dos nazarenos deveria ser eliminada. E ser eliminada não era apenas impedir que eles se reunissem, era literalmente exterminar a vida de cada um dos seguidores de Cristo, de Jesus de Nazaré. Nesse ambiente de perseguição, de ódio, Paulo, ele tem cartas que autorizavam ele a ir para uma outra cidade, para uma outra região, prender os cristãos. Paulo não era alguém qualquer. E Paulo, no meio do caminho, ele foi interceptado pela graça do Senhor Jesus. E a partir daquele momento, Paulo agora tem a sua vida mudada. Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo agora ele é odiado pelos judeus. Gera-se dúvida a respeito dessa pessoa, se verdadeiramente ele se converteu ou se ele é um infiltrado. Paulo agora precisa reconfigurar a sua mente, ressignificá-la em Cristo. E nesse momento Paulo prega o evangelho, faz viagens missionárias, passa por muitas dificuldades. E nesses ambientes, Paulo, um homem letrado, um homem de dupla cidadania, e para você isso pode não significar muito, mas ter a cidadania romana era algo muito caro, e não era para qualquer pessoa, somente pessoas extremamente ricas que conseguiam adquirir a cidadania romana se a pessoa não nascesse como filho legítimo em Roma. Porque o fato de alguém nascer em Roma não lhe dava a cidadania romana. E aí o que acontece? Paulo, um cidadão romano, Paulo ele foi preso. E quando Paulo foi preso, irmãos, para vocês terem uma noção, você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, a partir ali do capítulo 20 em diante, que vai falar da prisão de Paulo e como é que ele vai ser ali tratado. Foi colocado um destacamento de uma força militar para escoltá-lo. Paulo ele ficou preso e o próprio rei durante 2 anos tentou tirar dele algum recurso financeiro para o libertar. Mas Paulo ele invocou o direito dele de cidadão romano para ser julgado por Roma. Paulo ele abre mão então do status dele de conforto, de uma família abastada, para ser agora um homem que vai viver nos calabouços, acorrentado, sendo açoitado. Esse homem poderia simplesmente dizer: bom, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu tinha um nome, eu tinha prestígio, eu tinha fama, agora por causa de Cristo, eu estou passando por tudo isso, eu perdi meus bens, eu perdi todas as coisas, sou rejeitado pela igreja. Tanto que Paulo tem que escrever uma carta para a igreja de Corinto para defender o seu ministério apostolar, a ponto de ele falar: irmãos, o que está acontecendo? Vocês não querem participar da obra que o Senhor me chamou? Eu sou menor dos apóstolos? Vocês estão me destratando por quê? Paulo tem que escrever às igrejas que inclusive ele cooperou para plantar, para dizer do desrespeito dessas igrejas em relação a ele, falando que Paulo era desprezível, que Paulo era uma pessoa presencial e Paulo era uma pessoa quando escrevia uma carta. Paulo ele está agora no cenário de prisão, Paulo ele está agora acorrentado, Paulo ele foi abandonado. Irmãos, como é que você se sentiria num momento como esse? Vamos falar de prosperidade, porque a prosperidade sempre ensina o quê? Agora é só vitória. Tem até uma música que é uma heresia. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou, vai saber o sabor de mel. Irmãos, esse homem poderia nesse momento falar: eu não quero mais servir a Deus. Porque servir a Deus está me custando tudo. Fui abandonado pela minha família, fui abandonado pelos meus irmãos, sou criticado pela igreja. Aonde está o contentamento? E a propósito, contentamento
é ter os desejos contidos dentro do limite daquilo que se tem. É ter o seu desejo contido, ou seja, eu estou pleno diante de tudo que eu tenho. Paulo poderia ser um murmurador. Alguns homens de Deus fizeram isso. Asaf, Salmo 73, ele começou a fazer justamente esses questionamentos a Deus. Deus, eu sei que tu és bom, mas eu quero questionar a tua bondade, porque os maus prosperam e eu estou aqui padecendo. Jeremias fez essa mesma questão. Senhor, eu sei que tu és justo, mas eu quero questionar a tua justiça. O que está acontecendo, Deus? Abacuque, ele vai dizer a mesma coisa, mas ele também no final vai dizer algo voltado à esperança. Senhor, mesmo que tudo dê errado, que a figueira não floresça, que não haja nos estábulos animal, eu continuo confiando no Senhor. Irmãos, percebam que a nossa ideia de bênção, de prosperidade, está numa vida que nós não passaremos por lutas. Deus, Ele não nos prometeu livrar-nos dos dias difíceis, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Isso é a diferença. Jesus, Ele não escondeu que nesse mundo nós iríamos ter aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O segredo do contentamento é quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida. O verso 10 começa da seguinte maneira: alegro-me grandemente no Senhor. Paulo não manifesta aqui a alegria dele, o contentamento dele, em nada além do que o Senhor. Eu me alegro grandemente em Deus, porque é em Deus que a minha esperança está depositada. É em Deus que eu vou encontrar a minha alegria. E agora ele vai manifestar a alegria dele no Senhor, porque Deus, ele usa todos os meios para suprir as nossas necessidades conforme a vontade dele. Deus levantou uma igreja para mandar recursos para que Paulo pudesse seguir adiante no ministério dele. Paulo, ele não está preso à ideia do dinheiro. E aqui vem a gratidão dele a essa igreja, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-la. Irmãos, como é maravilhoso receber o cuidado de Deus naquele momento que nós mais precisamos. Você já viveu isso? Eu já, muitas vezes. Existem momentos da nossa vida que os familiares não têm condições de ajudar, a igreja não vai estar ali ajudando, o pastor também não vai estar, os amigos não vão estar, e de repente chega uma provisão da onde você menos esperava. Deus cuidando de você em detalhes. É igual a história de um missionário. Ele abandona a sua vida confortável, profissional. Um homem bem-sucedido, e o Espírito Santo falou ao coração dele para ele deixar a sua carreira, ganhando muito, mas muito dinheiro, para reunir a sua família, esposa e 3 filhos e pregar o evangelho lá na Turquia. Esse homem pega a família, sai da empresa, pega a família, se prepara, vai para a Turquia. Aquilo que ele tinha recebido como compromisso de igrejas começou a diminuir. Ele sai, enviado por uma igreja, por grupos, e aqueles irmãos que ofertavam não começaram a ofertar mais, e veio as necessidades. E num determinado dia eles estavam sentados, comendo, e o filho dele, antes da comida, falou: papai, sabe o que eu estou com vontade de comer? Ele falou: não, filhinho, farinha.
Farinha? Farinha. Alguém além de mim gosta de farinha aqui, gente? Cadê meus conterrâneos aqui? Tem gente aqui, né, gente? Farinha é bom, né? Aquela farinhazinha, né? Arroz e feijão com farinha, né? É bom demais. E aí o que aconteceu? Vamos orar, filho. E eles começaram a orar. Senhor, nós te agradecemos pela comida. Te agradecemos pela farinha. Irmãos, testemunho desse missionário. Terminaram a oração, de repente toca a campainha. E eles recebem, era o correio. E eles recebem um pacote. E é isso que você já está imaginando. Tem ali dentro do pacote o quê? Farinha. Farinha lá da Bahia, gente. Uma farinha boa. E eles ficaram assim encantados, porque Deus ouviu o detalhe que eles queriam. Uma farinha. Agora, a engenharia ou a logística da bênção que é interessante, meus irmãos. Para que aquele pacote de farinha chegasse lá onde eles estavam, sabe o que aconteceu? Mais ou menos 1 mês e meio antes, Deus colocou no coração de alguém aqui no Brasil o desejo de abençoar aquele missionário. Uma família simples, que sequer sabia a necessidade daquela família de missionários. Ou seja, para que a bênção chegasse naquele dia, daquela oração, mais ou menos 1 mês e meio antes, Deus começou a trabalhar a logística da bênção. É maravilhoso quando nós pensamos isso, não é, gente? O que Deus está movimentando hoje no teu coração pode ser a bênção de alguém daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, nós não sabemos. E foi essa movimentação que aconteceu para que aquela família recebesse a bênção. O segredo do contentamento não era ter a farinha na mesa, mas é saber que Deus provê, conforme a vontade dEle. E Paulo vai dizer isso: eu tenho contentamento porque eu sei quem cuida de mim. Você sabe quem cuida de você? Quem que cuida de você? É Deus. Mas às vezes nós nos esquecemos disso, não é, gente? Nós muitas vezes nos esquecemos que Deus, Ele vai falhar. Nós acreditamos que se colocarmos um investimento numa aplicação, a possibilidade no final do ano é que ele renda 10%, 12%. Nós acreditamos numa instituição financeira. Mas muitas vezes duvidamos que Deus cuida de nós, Deus cuida da igreja dele, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Deus cuida de nós. E às vezes nós precisamos repetir isso inúmeras vezes: Deus cuida de mim, Deus está cuidando da minha vida, Deus é o meu provedor. E Ele, na sua infinita graça, soberania e poder, pode usar o que Ele quiser e quem Ele quiser, como foi no caso de Elias, o profeta. Ele manda corvos para levar pão e levar carne. Deus poderia ter mandado o iFood, mas Ele manda corvos. Ele poderia ter mandado ali uma comitiva, mas Ele mandou aves. Irmãos, Deus cuida de nós. E é o que Jesus diz em Mateus capítulo 6: olhe as aves dos céus, olhe os lírios do campo. Eles não fazem nada, mas o Pai cuida deles. Não vai cuidar de você? Não vai cuidar de você? O fato é que a nossa vida, quando ela não tem esse olhar da gratidão, nós não vivemos o hoje, nós vivemos uma vida pesada. E quer ver o exemplo da vida pesada? Muitos aqui
Talvez já estejam chateados porque o domingo acabou, amanhã é segunda-feira. Nós vivemos os dias da semana ansiando chegar sexta-feira, porque sábado e domingo não iremos trabalhar. E a segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira é um dia pesado. Nós não enxergamos o dia que Deus nos deu, aquela segunda, aquela terça e qualquer outro dia da semana, como uma dádiva que Deus nos deu. Por isso que o termo adotado para referir-se ao hoje é presente. Deus te deu um presente. E no presente, nós muitas vezes não celebramos a alegria do nosso Deus. Paulo, ele está mostrando a gratidão dele: alegro-me grandemente no Senhor. E ele vai dizer agora, mais adiante no verso 11: aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Existem pessoas que não sabem essa dinâmica da vida. Hoje nós podemos ter condições boas, financeiras, saúde, mas amanhã podemos não ter. Algumas pessoas perderam aquela vitalidade da juventude e não aprendeu a viver contente na velhice. Existem pessoas que não aprenderam o segredo de viver contente na velhice. Ficou uma pessoa idosa e rabugenta. Você conhece alguém assim? Não. Ainda bem que, graças a Deus, não tem crente rabugento, né, meus irmãos? Porque não aprendeu o segredo de viver contente na melhor idade. Ou a idade com os anos avançados. Alguns não aprenderam o segredo de viver contente a partir do casamento. Ele era super contente quando solteiro, ela era super contente quando solteira, mas quando se casou, agora é uma pessoa triste, não sorri, não se alegra. A paternidade, a maternidade se tornou um local para roubar a alegria. A prosperidade que Deus nos ensina, ela vai nos ajudar a entender que Deus está comigo, Deus cuida de mim, e que esse momento que eu estou vivendo da minha história, eu posso ter a certeza do amanhã, porque Deus cuida de mim, e o amanhã é estar nas mãos do Senhor, ou aqui nesse reino, ou no reino dos céus. Deus cuida de mim. Paulo, ele fala que aprendeu também a passar por toda e qualquer situação, circunstância, e ele passou por muitas circunstâncias. Foi julgado de uma maneira injusta, foi condenado, foi açoitado, foi humilhado publicamente, ele passou por situações adversas. E agora ele vai falar situações, naufrágio, abandono. Eu aprendi tudo. Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar frio, eu aprendi a dormir numa cama com lençóis egípcios, mas eu também aprendi a dormir num chão com urina, com fezes e animais andando. Eu aprendi a comer com talheres de ouro, mas eu também aprendi a comer com a mão. Paulo está dizendo isso. O segredo do contentamento não é o que você tem, mas é saber que você pertence a Deus. Nós estamos perdendo a nossa alegria por coisas pequenas. Nós confiamos muito mais, às vezes, no olhar de uma meteorologia que diz amanhã vai chover, do que em Deus que fala que não faltará para nós o cuidado dele. Quantos aqui, antes de sair de casa, não acessam a previsão do tempo para saber como vai ser o tempo? E se diz que vai chover, você faz o quê? Pega o guarda-chuva. Se vai esfriar, você coloca a roupa de frio. E quantos aqui já não se decepcionaram porque não choveu e não fez frio?
mas nós não confiamos no Deus da palavra, que diz para nós que Ele cuida de nós. Talvez você esteja triste, porque a sua vida se tornou uma vida de comparação. E aqui nós já vamos para uma conclusão. A vida de comparação é uma vida dificílima. Porque você toda hora está comparando a sua vida com a vida de alguém. Você está comparando o seu casamento com o casamento de alguém. Você está comparando aonde você mora com aonde outra pessoa mora. E essa comparação talvez esteja destruindo você. Destruindo a sua vida. Porque a sua vida tornou-se uma comparação. E você também tem dificuldade quando nós não temos contentamento, gente. Guarda isso. Quem não tem contentamento não consegue abençoar outras vidas. Sabiam disso? Quem não tem contentamento não consegue abençoar outras vidas. Porque sempre ele vai usar o seu parâmetro para abençoar alguém. São pessoas que vão dizer algo assim: não é justo ele ter porque eu não tenho. Não é justo ela conseguir e eu não. Aprenda uma coisa: o fato de Deus abençoar você não significa que Deus vai abençoar a mim. O fato de Deus abençoar o seu irmão dentro da sua casa não significa que vai abençoar você. O fato de Deus abençoar alguém do seu círculo dentro da igreja não significa que Ele vai abençoar a todos com a mesma bênção. Deus abençoou José, mas Ele não abençoou seus outros 11 irmãos. A bênção estava em José. Deus abençoou Davi, mas não abençoou seus irmãos. Deus é injusto? De maneira alguma. De maneira alguma. Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia o coração de José. Dentro de uma família, talvez você possa ser milionário, mas você pode ter um irmão, uma irmã, alguém que infelizmente não conseguiu prosperar. Deus é injusto? De modo algum. Mas você que prosperou financeiramente, não quer dizer que você é mais próspero do que aquele que não prosperou financeiramente. E aí eu volto à história que eu contei daquele rapaz que entrou dentro do ônibus. A história de alguém que estava com contentamento. Mas estava ali um rapaz que estava estudando para se formar com vistas ao ministério pastoral e não estava com contentamento. Estão percebendo que o contentamento aqui não tem nada a ver com relação a finanças? Contentamento, saber que Deus cuida. E o que eu tenho é o que Deus permitiu que eu tenha. Não quer dizer que Deus não queira que eu avance, que eu estude, que eu progrida. Não, por favor, não entenda isso. Mas entenda que o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim é para mim. Eu não sei se o seu coração tem contentamento. Se você já agradeceu a Deus pelo que você tem. Eu quero convidar você agora para mudar o seu coração. Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor me deu. Quero convidar você para que, permitindo Deus, amanhã, quando você abrir os olhos depois de dormir, a primeira coisa que você faça é: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu acordei. Louvado seja teu nome, Senhor, porque eu posso ir andando até o banheiro. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque eu posso respirar. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque eu dormi.
Louvado seja o seu nome, Senhor, porque nesse momento você está estabelecendo uma direção espiritual sobre a tua vida. Se você é daqueles que acordam, não acredito, segunda-feira, 200 quilômetros de trânsito, é problema para tudo que é lado, irmão, você também está estabelecendo um parâmetro espiritual sobre você. Glorifique a Deus, exalte o Senhor. Uma vida biblicamente próspera não ignora as dores, mas não permite que a dor, que a escassez governe o seu coração. Que Jesus governe o seu coração e que você possa entender que o contentamento, você está pleno dentro de si, contido com a alegria, é algo que somente Deus pode dar para você e para mim. E sim, que essa prosperidade que o mundo não pode dar a você, ocupe a alegria no seu coração, em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós, da Igreja Batista Betel, estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado, batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.